Boa noite, boa noite. Mais uma live aqui pela Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Boa noite, você que está chegando. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Live do Explique-Ti. Mais um Explique-Ti. Tá me ouvindo bem, Thiago? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Leandro. Boa noite aí todo mundo aí que tá já dando oi aí pra gente. A única live com trilha sonora própria, é brincadeira. Esse Thiago Quelhas não é fraco, não. Boa noite, Leandro. Boa noite, Wanda Cursos. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Pós-feriado, para mim, sem pausa. Hoje passamos o dia traduzindo um curso de implantodontia avançado aqui em Florianópolis. E eu passei o dia, tive o privilégio de traduzir o dia inteiro, 2 dias de curso. Traduzir dessa vez do português para o espanhol, Thiago. Hombre, que estás con la ¿Qué tal? ¿Qué cabeza? tal? Yo pienso que mi español es una broma, pero yo intento, ¿no? E, já que está na moda, vamos dizer, la garantia sou eu. Faz tempo, faz tempo, faz tempo. Boa noite. Então, boa noite. A todos. Grande guerreiro caminhando aqui juntos mais uma vez para uma live. O assunto de hoje. Aí. Tamo junto. O assunto de hoje é um assunto da moda, né? Um assunto que está todo mundo falando por aí. Impressão 3D. E aí eu resolvi colocar um título Impressão 3D desde 2004, né? Porque, pelo menos, assim, para mim, a impressão 3D na odontologia começou faz bastante tempo. E hoje eu queria fazer uma live um pouco diferente. Eu queria aproveitar o momento da live e ter mais interações, né? Deixar as pessoas colocarem as perguntas que a gente talvez não pretenda responder todas, mas dar uma pincelada macro no assunto de impressão 3D e especialmente na parte das impressoras profissionais. Eu queria lembrar a todos que vocês são profissionais de dispositivos médicos. Então, procurem sempre manter a linha da excelência, né? Manter a linha de equipamentos que entregam repetibilidade, né? Coisas que se repetem, precisão que garante que você não trabalhe por equipamento, que o equipamento trabalhe para você. E hoje, já dando um pequeno spoiler do nosso assunto, a gente tem um grande anúncio para fazer. A gente vai fazer durante a live, a gente vai ver como as coisas evoluem, né, Fabio? E isso aí. Eu acho que vai ser muito bacana. Aproveita quem está aqui, a gente ainda não começou, vamos começar já aproveita, vai na página Explique, te dá um like ali se você ainda não curte a página, aproveita e curte, porque daí a gente já vai chegar a 500 Mas faz uma outra coisa antes. Faz mais uma coisa antes. O aviãozinho aí embaixo, gente, ó. Clica, convide seus amigos para estar na live aqui conosco. Convida aí, vai no aviãozinho, vai.
Clica no aviãozinho e convide mais pessoas. Aviãozinho tá aqui, ó. Tá aí É o embaixo aí, ó. aviãozinho. Clique no coraçãozinho também para aumentar a nossa visibilidade. Mas convide aí seus amigos. Convide É aí seus 7 de amigos para estar setembro, conosco aqui. né? Aqui é 7 de Né, setembro Fabio? ainda, Independência do Brasil. Um Aqui já dia. é dia 8. Aí já é dia 8. Bom, então aí tu já sabe o que aconteceu aqui, né? Puxa, que perigoso. Depois você vê, né? Eu já vi esse vídeo. Literalmente a live do futuro, né? Literalmente a live do Literalmente. Pelo menos futuro. por umas 5 horas, né, Tiago? Pelo menos A por umas gente se 5 deu horas. conta, a gente se deu conta só na quarta que eu estava no futuro, 5 horas, mas bom. Não, mas vamos lá, Na vamos começar. verdade, para quem não sabe, quem não pegou as outras lives aí com o Thiago, ele tá em Nice, é isso? Ou Lyon? Não, eu estou em Lyon? Lyon, Lyon na França. Lyon, na França. Ele está 5 horas adiantado no horário de Brasília, portanto, lá são 1 hora,1 hora e 7 minutos. 1 hora e 7 minutos da manhã de quarta-feira, gente. Ele está aqui para brindar. Olha a Renata Vano aí. Ô, Renata, tudo bem? A Renata Vano fez uma live conosco um tempo atrás aí. A Jéssica Zambrana também fez live conosco, tá aí. O Estênio Xavier, nosso amigo. Doutora Camila São Severino também tá aí. Muita gente aí. O Ronaldo Viotti entrou também. É isso aí, gente. Clica no aviãozinho. Vai. Oi, Renata. Boa noite, querida. A Renata Vana, ela trabalha bastante com impressão 3D. Não sei se tu conhece ela, o Thiago Quelhas. Não tive a Ela é oportunidade, mas protética, ela é técnica, né? E ela teve um treinamento muito bom nos Estados Unidos. Ela entrega próteses totais, feitas com impressão 3D, um trabalho personalizado, bonito, muito legal a expertise dela, viu? Ela tá lá na ponta do iceberg, na outra ponta, né? Uma das pessoas que aplica aí, né, a tecnologia. legal Muita gente demais. aí entrando na live. Muita gente entrando na live. Obrigado pelos prestígios. Renata, clica no aviãozinho aí. Convida mais gente, Renata. Ajuda a gente. Pessoal, convida aí. Clica no aviãozinho. Hoje tem anúncio na live. Não se preocupem, Hoje não tem vamos um vender nada. Não vamos vender livro. Não vamos vender e-book. Calma, está tudo bem. nem curso. Mas Nem pelo menos curso. por Que enquanto, porque nada o dia que a gente contra. for Não, vender, a gente nada vai ser bem contra. Não, claro, vamos fazer um né? disclaimer também. Nada contra vender curso, é óbvio, né? A gente só está aqui brincando, Claro. porque realmente tem acontecido com bastante frequência, né? A gente acha que tem. A gente acha, inclusive, em todas as afirmações que a gente faz aqui, que há espaço para todo pensamento, para todo nicho do mercado. O Thiago Quelhas trabalha com impressoras de altíssimo desempenho, impressoras profissionais, mas as impressoras de outras categorias têm seu espaço e seu valor no mercado, assim como pessoas que pensam diferente do Thiago têm valor para nós, né, para todos nós. E eu, aqui em nome da Sociedade Brasileira de Odontologia, só faço esse disclaimer, né, porque nós somos democráticos mesmo, né? Nós suportamos realmente hoje, por exemplo, um dia perfeito para dizer isso, né? No dia 7 de setembro, suportamos quem pensa diferente, gostamos de quem pensa diferente, né? Ouvimos quem pensa diferente e isso, aliás, é a razão de ser de uma sociedade, né? Então, Tiago, impressão 3D. Hoje, curiosamente, uma das aulas lá do curso foi o Dr. João Grossi, que também esteve conosco numa live aqui, e ele também abordou aspectos muito genéricos sobre impressão 3D e sobre planejamento digital. E eu queria começar por essa curiosidade, porque as pessoas perguntam, inclusive, afinal de contas, o que significa STL, né? E a gente já abordou isso em outra aula, e eu quero fazer aqui uma observação. STL tem gente que diz que significa estereolitografia. E tem gente que diz que STL é um tipo de arquivo que significa, em uma sigla em inglês, um acróstico de uma sigla em inglês, que significa linguagem de triangulação padrão. Então, STL, quem acha que STL
Quem acha aqui, que está na live conosco, que STL é estereolitografia, digita o número 1. Quem acha que STL é linguagem de triangulação padrão, clica no número 2. Digita aí, vamos lá, pessoal, participa conosco. STL é estereolitografia ou linguagem de triangulação padrão? 1 para estereolitografia e 2 para linguagem de triangulação padrão. Participa conosco, vai, digita aí embaixo. Quem vai lá? Digita 1 ou 2? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem dá 1, quem dá 2? Por favor, gente, não me deixem no vácuo nesse pós-feriado. Quem digita 1, quem digita 2? O Thiago acha que é o 2. Vamos lá. Quem mais? 50% de chance de acertar, né, Fabio? Sim. É. Então vamos lá. Ou é É o uma 2, ou é sim. outra. É o É o 2, sim. 2. É o 2. É o É o 2. 2. Porque é o 2, Camila. Isso aí. Por que que é o 2? Porque o 1 é uma estereolitografia, foi o primeiro processo de impressão 3D que existiu. Tanto é que surgiu a sigla SLA, que é Stereolithography Apparatus, ou aparato de estereolitografia, que é um tipo de tecnologia de impressão 3D, que o Thiago domina muito bem, que vai falar hoje aqui também. Meu amigo Eduardo Pedrini, professor Eduardo Pedrini, entrando na live, deixando sua vibração, a sua maneira irreverente de ser, contagiar todos. Tiago, o Eduardo Pedrini é uma das pessoas mais engraçadas que já existiram, Tiago Quiles. Eu vou te apresentar com aquele desse. Com muito prazer. Uh, é, então, é 11h21 para ti, Eduardo Pedrini, tá? É, então, estereolitografia, ou SLA, é um tipo. Aliás, a SLA é um aparelho de estereolitografia, que é um tipo de impressão 3D. E o STL é uma sigla em inglesa que significa linguagem de triangulação padrão, que é um tipo de arquivo 3D, né? Que é um dos arquivos mais utilizados, né? E tal. E Então, a não é o partir disso, único. Thiago, manda bala. E Olha, não eu é o acho assim. único. Tem o OBJ, tem o PLY ou PLY, né? E por aí Exatamente. vai, né? Então, assim, só para pincelar na Ah, base, deixa só, desculpa te interromper, mas é muito nobre o meu motivo. A vai. avó Vera está aqui e ela é minha nova fã, tá? Não é só mais sua fã. Eu já adorei ela, já amo essa senhora com todo respeito. A avó Vera, um beijo, um abraço para a senhora, nossa fã, nossa frequentadora de todas as lives. Um prazer É minha fã ter número aqui a senhora um. conosco. Que legal. Beijão, vovó. É, Manda. 87 anos, ela faz stories. Incrível. Quero chegar lá assim. É, meu amigo. Não é brincadeira. Mas vamos lá, assim, para a gente tentar fazer um approach muito simples da impressão 3D, eu vou voltar no tempo. Eu vou fazer o que todo mundo faz, né? Então, o que que todo mundo faz quando o assunto é impressão 3D? Diga. Começa falando do arquivo STL. Então, o arquivo STL, né, que é um arquivo de coordenadas, um arquivo de coordenadas em três planos, x, y e z, nas quais você tem um plano horizontal, um plano vertical e um plano longitudinal. Né? Na verdade, você tem normalmente o eixo Z, ele é o ângulo, o plano vertical, o X, o longitudinal, e o Y, a largura. Largura, o transversal, né? O lateral, né? Como queira, né? Depende, mas o que tudo É. acontece é que tudo começa de um ponto de origem. Então, se a gente voltar lá atrás, na aula de geometria na escola, a gente aprendeu que ponto de origem é o ponto que une os três planos e que permite a se ter um volume. E o arquivo STL nada mais é do que as coordenadas desse volume que existe num plano tridimensional, porque tem três planos, então três dimensões, né?
Então é isso que forma o arquivo STL, essas coordenadas que vão nos identificar pontos que serão ligados em forma de triângulo, e esse triângulo vai fazer então a malha tridimensional que vai permitir ao objeto ter uma forma, né? E essa forma é uma forma de folha e ele precisa ter um volume para se materializar. Para se materializar, ele precisa ter um volume geométrico. Então, Virar um mesmo. objeto sólido, né? Se Exato, transformar, deixar de ser um objeto virtual para se tornar um objeto sólido, né? exatamente. Não, mas mesmo uma folha, ela tem que ter um volume Sim, com uma porque embora seja espessura uma folha, tem uma espessura mínima, né? mínima, exatamente. Então, assim, quando a gente entende o que é volume, fica mais fácil entender o que é um mundo tridimensional. E por que eu, que sou dentista ou que sou técnico de prótese, preciso entender do mundo tridimensional? Quer dizer, é muito simples, porque é a sua nova ferramenta de trabalho. Sua nova ferramenta de trabalho funciona dentro do meio tridimensional. Então, você tem que treinar os seus olhos para interpretar os diferentes planos. Porque, O- Uma observação até interessante, tá? Não, a vó Vera, não fique tranquila, vó Vera. Daqui a pouco a senhora vai entrar ao vivo. A vó Vera me chamou para entrar ao vivo, Tiago. Aliás, só um deve ter dado instantinho. errado. Não deu errado, não. Eu vou convidar Não, a vó Vera vai entrar por alguns segundos enquanto eu falo uma coisa bem legal aqui. Tiago, convida a Bovera. as pessoas talvez não saibam. Vó Vera, a senhora, por favor, vó Vera. Ai, não atendeu, olha. Não sei se A ela vó sabe. Vera é fogo, hein, cara? Escuta. Eu acho que ela Ah, sabe. talvez as Chama de pessoas novo não aí. saibam. Eu vou chamar. Talvez as pessoas não saibam. Talvez as pessoas não saibam. Mas um arquivo STL na tela de um computador, qual é a espessura que tem um arquivo STL na tela de um computador? Ou seja, se eu escanear a boca de um paciente, eu escaneio a boca do lado do paciente, aparecem os dentes, a gengiva. Qual é a espessura desse arquivo, dessa imagem da superfície dos dentes? Alguém sabe me dizer? Tiago não pode responder. Qual é a espessura desse arquivo? Alguém que está aí na live pode me dizer? Se eu pegar uma régua num software pago ou gratuito, não importa, e eu medir essa espessura do escaneamento, qual é a espessura da malha do escaneamento na tela do computador? Ainda Vamos lá. não. Quem sabe? Vai lá, Pedrini, tá aí conosco? Sem crise, sem crise. Quem responde aí pra gente? Qual a espessura? Vamos facilitar. A vó Vera não pode participar. Quantos micrometros, quantos micrômetros ou micrometros? Vamos lá? Não tem problema. Chuta quantos micrometros você acha, Eduardo Pedrini? Vamos lá, participe, meu amigo. Quantos micrometros? 3, 2, 1, vamos lá. Quem responde? Ninguém respondeu? É zero. A espessura de um escaneamento na tela de um computador é zero. Porque ele é um objeto matemático, ele é gerado matematicamente. E isso só é possível matematicamente. E por isso que o Thiago está falando que a gente tem que transformar a imagem que está escaneada, que está na tela do computador, em um objeto com volume. Porque ele não é como uma folha de papel. A gente não consegue compreender como ele é. Por isso a gente tem que comparar ele a uma folha de papel. Então, para poder imprimi-lo, a gente tem que gerar uma terceira dimensão, na verdade, transformá-lo num objeto palpável, sólido, real. Não Eu é, vou Thiago? explicar o porquê que a gente não consegue Manda. imprimir uma malha, não Hum. é? Por que que quando você faz um escaneamento e você tem a triangulação
né, que são a combinação dos diferentes triângulos dentro dessa malha, que pode receber uma, uma, um filtro, e aí a gente vai entender as cores, né, porque essas cores elas são nada mais do que uma sobrecamada que é Uma máscara, colocada né? por cima, máscara, ótimo termo, uma máscara que é colocada por cima dessa malha. É claro que uma máscara que tem indicações precisas de localização, ela não é? Mas você consegue visualizar na tela as cores dos escaneamentos, por exemplo, porque existe uma sobreposição de informação. Mas você não Sim. consegue imprimir um arquivo, mesmo que ele seja STL, né? Porque, de novo, o STL é uma combinação de coordenadas, é um arquivo texto, tá? Se você Sim. for pegar o arquivo STL e pedir para abrir no Notes do computador, você vai Um ver um editor de arquivo texto, documentos simples, né? exato, Aham. não é? E o porquê que você não consegue imprimir essa malha? Pô, seria muito simples, mas não. Porque, na verdade, o que acontece no software de slicing, né, no software que faz o fatiamento do arquivo, é que ele precisa identificar os triângulos existentes. Por duas razões. Primeiro, para que a peça tenha um volume. Eu falei agora há pouco. Então, qualquer coisa que você precisar imprimir em 3 dimensões, uma impressora 3D, você precisa ter volume, tá? O que acontece se o meu arquivo tiver, por exemplo, uma falha na malha de na malha triangular, na malha tridimensional? Eu vou tentar fazer simples, mas na verdade o cálculo do slice ele, ele leva em consideração as coordenadas dos triângulos, certo? Porque ele precisa quebrar, transformar um triângulo em um triângulo menor para que ele seja a espessura de impressão, ok? Sim. Para Então quem ele não pega sabe, o slicing é um fatiamento. Ele pega um objeto, por exemplo, um coelhinho, que eu vou imprimir numa impressora, e ele transforma esse coelhinho em várias pequenas fatias, certo, Tiago? exatamente. Esse Uhum. é o princípio da estereolitografia. É eu pegar Uhum. uma esfera, então o modelo clássico da estereolitografia qual é? É uma esfera fatiada. Então, para você explicar o princípio da, 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 da estereolitografia, A primeira você fatia é um ponto, né? a Onde a primeira esfera toca fatia no é a chão, né? primeira camada que encosta dentro de um plano, né? E aí a rodinha menor, a rodinha maior, a rodinha maiorzinha, a maior ainda, a A maiorzinha, até maior, chegar que é a circunferência da esfera, né? No o equador dela, né? equador, né? O equador Uhum. da circunferência, e depois repete. E aí você tem Uhum. uma esfera. Quanto mais fina essa camada, menos relevo a gente vai ter. E mais lisa será a superfície desse objeto. Tão Uhum. lisa que, apesar de ser fatias, ela é imperceptível. E o melhor teste de você saber do estado, do nível da qualidade de superfície é com os dedos. Você consegue perceber, porque você consegue ver muitas vezes as linhas das camadas no processo de impressão 3D. Mas se você passa o dedo e é liso, você sente. E se não é liso, você percebe que tem uma granulação. Então, para quem tem uma impressora 3D, por exemplo, um teste muito bacana é imprimir uma bola, né? É imprimir um cubo. Fábio, o teste mais incrível de precisão de uma impressora 3D não é você pegar uma chave Allen, que é aquela chave hexagonal, e colocar num, É um cubo, né? É um cubo, É um né? cubo. É um cubo. Porque Por que é além um de medir a cubo? fidelidade dimensional, ele mede se ocorrem distorções ou contrações significativas nas arestas e ângulos do cubo, né? E você identifica pelos eixos X, Y e Z.
Então, Exato. assim, Uhum. eu tenho visto por aí arquivos de calibração, e aí você faz um teste. Tudo bem, cada um com seus princípios, mas dentro da minha escola, o princípio mais elementar de, 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 de calibração, de validação de precisão de um equipamento, pode ser de usinagem, mas também de impressão 3D, é um cubo. E você encontra na internet, eu posso até disponibilizar depois para quem quiser, pode mandar um direct. Eu tenho um cubo de 10 milímetros por 10 por 10. E aí você imprime Legal. o seu Tipo um cubo, padrão, né? exato, e nesse cubo ele tem até os eixos X, Y, está marcado. Então quando você coloca o cubo no platô de impressão, você pode depois com um calipster, né, com uma régua digital, medir. Sim, E aí um você vai chegar paquímetro, lá, né? um Um paquímetro, paquímetro. você vai chegar lá nos seus 9,98, você vai Que chegar lá nos seus 9,98, rapaz? Como é que eu vou explicar 10,01. isso para Como é que eu vou explicar isso para Maíra? A Maíra acabou de entrar na live, rapaz. A Maíra sabe disso. A Maíra sabe, Maíra, já que você chegou, obrigado pela sua presença. A Maíra sofre um pouquinho, porque existe uma variação dimensional na projeção do laser, né? Então, assim, você tem variações geométricas que ocorrem em função do feixe de luz que vai ser utilizado para fazer a fotopolimerização da sua camada. Então, voltando um pouquinho lá para trás, o que a gente estava falando sobre, primeiro, arquivo STL. O que são arquivos STL? Bom, arquivo de coordenadas, tá? Ok, guardei essa informação. Você falou SLA, é o princípio de estereolitografia. O que mais existe no mercado em termos de tecnologia? Existem, eu nunca parei para contar, mas de cabeça, pelo menos uns 8 ou 10 tipos de siglas para determinar um tipo de Tipos de tecnologia que impressão, né? existe na categoria de impressão 3D. Né? Então, vamos começar do simples. FDM, que é as impressões filares, né? Que você tem De filamento, né? de filamento. As impressões via DLP, que são as impressões 3D na qual você tem um projetor, então Display Light Projection, né? Então um projetor com o reflexo de um espelho faz a projeção e você queima ou você fotopolimeriza cada uma dessas camadas que você está imprimindo em 3D de uma única vez. Outros tipos de tecnologia, como por exemplo da Formlabs, você tem um canhão de laser e é o canhão de laser que mexe e que vira, que E que reflete desenha, e né? que A desenha camada, né? a sua camada. Então ele é linear. Então existe um movimento. Que é o DLP, né? Não, DLP não. não, que é SLA, né? Que SLA, né? é apropriado dentro do SLA, porque a primeira máquina de estereolitografia funcionava exatamente dessa forma. E para quem não sabe, tem até um fato curioso da indústria. A patente SLA foi criada e colocada por Chuck Hill, que é o fundador da 3D Systems, em Exatamente. 1986, se não me falha a memória. 586, é. E ele fez a patente dessa tecnologia, do princípio e da máquina, que funcionava com laser. Alguns anos passaram e a 3D Systems se tornou uma grande empresa, a Align Tech, que fabrica o Invisalign, né? E foi, por muitos anos, um dos principais clientes da 3D Systems e a maior produtora de impressão 3D no mundo. Não sei se ainda é, mas acredito que seja. Me parece que a Adidas agora está produzindo mais quantidades do que a Invisalign em termos de volume, porque, óbvio, né, uma sola de um sapato, de um tênis, quem viu meu stories Aliás, para quem passar não outro dia, sabe, né, a Adidas está imprimindo calçados com impressora 3D, né? exato. E várias outras aplicações Sim, sim. que precisaria E de vários outros dias fabricantes para também falar. seguiram a Adidas, né? Uhum. Exato.
Então, assim, então a Align, eles usavam essa tecnologia, e aí o que aconteceu? Chegou uma turma do MIT e falou, eu vou fazer uma impressora. E aí o que eles fizeram? Eles miniaturizaram o processo de SLA. Fala, Não, Rafael. boa Bem-vindo. noite. Não respeitando, então, a patente da 3D Systems. Eu estou falando agora dos anos de 2004, 2002, 2003, mais ou menos Nossa, nessa bastante época. tempo, hein? Uhum. Esses caras criaram um produto super bacana, com o nome de SLA, e saíram para a rua. Não, agora eu tenho uma impressora 3D que é que tem uma performance tão boa quanto as máquinas de 250 mil dólares, que eram as SLA série 6000 da 3D Systems, né? Que são 250 mil dólares uma impressora, cara? exatamente. Por quê? Porque essas impressoras eram impressoras de a produção de peças voluminosas. Então a gente está falando de 6.000 porque é 600 centímetros, né? Não, 600 centímetros não, 600 milímetros, é 60 por 60. E tinha até algumas impressoras que eram maiores e Não, que se era já 6 mil, faziam. era 60 por 100, né? Era 60 por 100. 6 mil dá 60 por 100. Exatamente. Mas são platôs grandes, são plataformas grandes, com uma grande quantidade de resina dentro e uma movimentação do eixo importante. E o laser vinha por cima, tá? Então, um laser é um laser muito potente, para você ter ideia, o tamanho dessa máquina deveria ser maior do que uma geladeira americana, dessas que tem duas portas, Sim. e o próprio laser precisava ter um potencializador muito grande também, porque ele precisa de potência Uhum. elétrica para gerar Uhum. watt suficiente para fotopolimerizar e outra, durante horas. E esse mesmo laser, ele se usa no tempo. O que acontece? Existe um desgaste, né, natural do emissor de luz. É como se fosse um fósforo, né? Ele acende, ele encanteia e aí ele começa a perder a luz até que ele Com um apaga. detalhe, né? Com um detalhe no laser, né? Ele não pode, como na comparação do fósforo, começar aos poucos e terminar aos poucos. Ele tem que começar imediatamente naquela faixa, naquela intensidade, terminar naquela intensidade e parar de repente, né? Isso é muito Porque senão difícil, né, você vai Tiago? ter. E a calibração desse laser é extremamente complexa, né? O Uhum. que esses caras Uhum. do MIT fizeram? Eles pegaram e eu vou usar um exemplo um pouco simplificado, tá? Mas eles pegaram aquela canetinha que vendia na feira, que era um pointer de laser. Sei. Alguns professores usavam e a gente, quando levava na escola, levava bronca, né? Porque não podia colocar no Sim, olho, né? sim. Quem nunca? Quem Basicamente, nunca? quem nunca? Basicamente, eles pegaram aquele nível de laser que até ia longe, né? Porque o laser ele é uma onda de luz, ele depende da potência, da frequência que ele vai ser, que ele vai receber para que ele possa ir até onde ele foi programado para ir, né? Então, Mas, eles mas pegaram, aqueles pointers é interessante porque chegava a centenas de metros, né, cara? Dependendo da marca, né? mas é porque de verdade era um laser. Não era um feixe Sim. de luz, não era uma luz na frequência que a gente. Não, realmente era um laser. E eles Uhum. adaptaram esse tipo de tecnologia, claro, com um pouco mais de potência, mas conseguiram miniaturizar a tecnologia e colocaram num envelope numa máquina bonita, já de alumínio, com um botão metálico, e colocaram no mercado, antes de colocar no mercado, colocaram no Quick Starter, muitas impressoras, muitas marcas de impressão 3D passam por processos de crowdfunding, né? Quer dizer, as pessoas compram antes de Crowdfunding, né? existir, Uhum, uhum, compram uhum, antes de existir e aí você compra o produto, só que você espera ele ser produzido ou desenvolvido. Essa empresa uhum. é a Formlabs.
E a Uhum. Formlabs foi a empresa que democratizou a impressão 3D de baixo custo, utilizando uma tecnologia na qual eles não desenvolveram, mas eles adaptaram. A 3D Systems ficou muito brava com eles por causa disso, porque a patente deles ainda era válida. E eu lembro Poxa muito vida. bem, eu lembro muito bem quando a Formlabs lançou, né? Eu tive a informação meio que no momento ali, e eu falei, cara, isso aqui vai dar ruim. E realmente deu ruim, só que não deu tão ruim. Na verdade, o que aconteceu é que para cada máquina que a Formlabs até hoje produz, $8 vão diretamente para a conta da 3D Systems como royalties, né? Então, assim, aí você vai falar, pô, $8 não é muito. Multiplica Não, por não é 10 muito. Eu mil, vou dizer uma coisa por para ti 100 aqui. mil. Essa semana eu vi uma lista da Forbes. Sabe quem é o brasileiro mais rico hoje? Eu não sei. Eduardo Saverin, o cofundador do Facebook. Ah, sim. Ele continua recebendo royalties do Facebook e ele tem uma percentagem ínfima. Nessa história de royalty, cara, é uma loucura. É uma loucura. E assim, é porque você está falando isso, Thiago? Pô, para você entender que quando você ouve sobre inovação, muitas vezes não existe tanta inovação assim. Existe um packaging, existe um envelope que cai dentro. Sim, E com sim, sim. toda a glória que a Formlabs teve e tem até hoje dentro do mundo da impressão 3D, por ter democratizado o acesso, acho que a primeira máquina que eles colocaram no mercado, a Forms One, custava $3.000, alguma coisa assim. É algo para os padrões Estados Unidos, Europa, é extremamente acessível. Não é que é E outra coisa, barato, né? Não foi mas para é odontologia, acessível. tá, gente? A gente tá falando aí de um mercado enorme, né, Tiago? Na verdade, o primeiro mercado deles era resolver os problemas de engenharia que eles tinham, né, dentro Sim. do próprio MIT. Então, assim, o Uhum. acesso a máquinas de 250 mil dólares, por exemplo, normalmente é contado entre hora uso, tá? Mais o suprimento. Então, assim, se eu quero usar um equipamento de impressão 3D industrial, por exemplo, eu vou então pagar a hora do equipamento, então tem uma conta, né? E eu vou pagar a grama ou o quilo que corresponde à peça que eu fiz. Normalmente é dessa forma. Então, para sair desse meio, os caras falam, não, eu vou fazer isso aqui em miniatura, no meu projeto. Virou um projeto para uma empresa, e essa empresa popularizou a impressão 3D no mundo, graças a um software muito intuitivo, o software da Formlabs, para fazer a, a, o slicing, né, para fazer o fatiamento, para lançar a impressão, é extremamente fácil e interessante. E basicamente o que aconteceu foi que a Formlabs encontrou por acaso o mercado odontológico que tinha uma necessidade absoluta de impressão 3D, porque a gente conseguiu colocar no mercado, primeiramente, os scanners, né, a aquisição digital no laboratório e logo em seguida, não tanto em seguida, mas alguns anos depois, o escaneamento intraoral. E, naturalmente, como dentro de um computador, né, onde você tem o teclado é o seu input, é onde você insere as suas informações. A torre é a central de processamento. E o monitor é o output, é onde a informação sai. Né? Acessoriamente, você pode ter uma impressora de papel e imprimir. Né? O que estava faltando na odontologia? Faltava materializar algumas coisas. Materializar informações que eram adquiridas de forma digital. Então, a Formlabs tem esse mérito. Mas a escolha da tecnologia, tanto é que agora eles estão migrando com uma linha metal, né? Então eles estão indo para o sistema SLS,
que é Sintered Laser System, na qual, de novo, o laser funciona, mas ele funciona por é uma espécie de solda, mas não é uma solda, ele trabalha no nível molecular do metal. Sinterização, né? Uma sinterização seletiva a laser, né? Exatamente, ele consegue sinterizar o laser, quer dizer, unir as moléculas e fazer objetos dessa forma. Sim, sim. E a Formlabs está caminhando nessa direção. Deixa eu te acompanhar nesse storytelling aí. Qual foi o player que surgiu depois, logo em seguida? Qual foi o grande fabricante, a grande novidade que surgiu depois da Formlabs, nessa sequência histórica aí? Eu acho que não houve um player, houve alguns players que passaram a utilizar a tecnologia DLP, que claramente traz muitas vantagens em relação à tecnologia SLA de laser, na qual o grande problema sempre foi a manutenção do laser. Porque o laser, ele perde potência, e como ele tem um ponto de origem, que é normalmente no centro do platô, da área de trabalho, então aqui a nossa tela é a área de trabalho, o ponto zero do laser é aqui. Tá? Quando ele mexe para lá, aqui o foco é nítido. Se você pegar uma lâmpada, uma lanterna num quarto escuro e colocar lá perto da parede, você vê a circunferência certinha da luz. Se você olhar mais perto ainda e a pilha estiver boa, você vê que a borda ela não é uma borda rígida, é uma borda fixa. Na verdade, depende da potência. Se a potência for alta, ela é realmente bem fina. O limite da luz ele é bem definido. O corte é bem definido, né? O corte é definido. Mas se a pilha estiver um pouco fraca, você começa a ver que ela vibra. O laser acontece exatamente a mesma coisa no tempo. Ele perde a capacidade de ter o foco mantido. Então, ele sai do ponto de origem dele e vai para o canto. Quando ele chega aqui, a impressão sai distorcida. Porque o laser não consegue mais manter a mesma linha de foco que ele consegue manter em outros lugares. E é por isso que você tem problemas de desvio nesse tipo de equipamento. E você tem necessariamente que trocar. E quais foram os players que surgiram? Quais foram os fabricantes? O que tu te lembra? Com a chegada da tecnologia DLP por projetor e também o avanço dos projetores em termos de redução, não é? Do tamanho deles, porque os projetores também eram algo grande e pesado, e que tinha uma lâmpada grande. Sim. Tudo isso foi miniaturizado. E miniaturizando os projetores, eles puderam ser integrados dentro das máquinas. A máquina então, na verdade, não foi um desenvolvimento só das impressoras. Foi um desenvolvimento, inclusive, de todos os componentes eletrônicos que elas continham, né? Mas é aí que é a chave. E é por isso que, ainda recentemente, as impressoras 3D de LCD, aonde você tem, então, o avanço das telas de LCD, porque, na verdade, o LCD, por si só, ele já é ultrapassado. Hoje já existem outros tipos de tecnologia baseadas na tecnologia LCD, né? Crystal Liquid Display, né? Então, uma tela Crystal Display, né? Tela de cristal líquido. Tela de cristal líquido, na qual você consegue coordenar esse cristal em forma de pixels. Então, você consegue dizer acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Né? E aí você consegue organizar camadas. E, de novo, organizando essas camadas, a fonte de luz UV que passa através dessa camada, dessa tela, ela consegue fotopolimerizar objetos. Mas ela é dependente de duas coisas, de dois fatores, e que, do meu ponto de vista, ainda são mais críticos, tecnicamente falando, do que a própria SLA. A SLA depende do laser dela. Então, se o laser dela estiver bom, tudo bem, tudo vai bem.
Já, Claro, né? Respeitando o produto correto, a resina correta, aquela coisa toda, né? sim, eu não vou nem entrar na parte, né, externa do equipamento, Uhum, mas falo do uhum, equipamento em si. Já uhum. num equipamento tipo LCD, além da qualidade da tela e, e do processamento das coordenadas acende, apaga, a velocidade constante do acende, apaga da tela, você tem também a intensidade da luz UV que está por baixo. Então, na verdade, você coloca dois fatores de complicação num processo de impressão 3D. E é por isso que dá ruim, às vezes. Porque alguma coisa no processo. Ó, eu excluí aqui a parte de resinas. A resina eu vou falar daqui a Sim, pouquinho. vamos Né? imaginar que a resina está perfeita, né? A Maíra está falando, gostei, Maíra. Maíra está perguntando uma coisa aqui, tá? Mas todas as fontes de luz têm essa perda. O laser tem até mais durabilidade que um LED. De fato. Porque Sim. depende da potência do LED e depende da potência do laser. Os lasers são muito mais potentes do que os LEDs. Eles conseguem chegar em watts que permitem fazer corte, por exemplo, coisa que LED nenhum faz hoje. Né? Um diodo de LED, ele funciona em 12, 24 volts, 240 volts. Um, 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 Eu entendi. um, Enquanto o um laser ele laser, você pode, pode. o laser ele pode aquecer, iluminar, recortar, né? Isso tudo é a frequência e a potência, né? Então, frequência é a onda e potência é o watt, né? A eletricidade é a potência. Não tem outra definição de potência. É, rendimento de energia, né? Rendimento de Exatamente. energia, né? Então, assim, concordo totalmente, Maíra. Você coberto de razão. Todas as fontes de luz perdem luz, inclusive o sol, tá? Que é a nossa fonte de luz maior e que se explode o tempo todo. Ah, mas o que dentro do nosso mundo a gente precisa ter em mente é a durabilidade do nosso investimento. Então, assim, eu estava falando do fator de complicação das impressoras LCD. Nada contra impressoras LCD. Comprem, Uhum. façam a experiência, se deem o prazer. Eu sei que eu até estava brincando, fazendo uma analogia das impressoras LCD, que é aquele pendrive de música que ficou muito popular no começo dos anos 2000, eu acho. Né? Então você tinha um pendrive, e aí você tinha um botão play, um botão para passar, e você ia no seu computador, você cabia ali 15 músicas. E Ah, você não era o saía pendrive, era o MP3 player. MP3 player. Que era na Isso. verdade, era um pendrive com um display, né? E com É, um e com um comando processador. de avançar, parar, não Exato, sei o quê, isso foi antes de surgir o iPod, né? exato. Mas o iPod ainda era muito exclusivo, muito caro, Não, né? não, mas o que eu quero dizer é porque o iPod, ele foi um salto quântico nessa história dos executores, mini executores de música, né? Mas O que eu os tô mais querendo... populares no Brasil, especialmente, eram esses tipos de MP3 player e todo mundo tinha. Sim, sim, Hoje eu em tinha dia também. ninguém tem mais. Ninguém tem mais. Sim. Todo mundo tem o quê? Tem capacidade de processamento dentro do seu Uhum, telefone, tem uhum, portabilidade dentro do seu telefone, tem uhum, conectividade graças à internet do seu telefone. uhum, E você faz uhum. como? Você acessa músicas gratuitamente, aceitando publicidade em troca disso, ou você paga uma mensalidade para você ter direito àquela informação. Então, assim, eu acredito que o futuro da impressão 3D caminha exatamente nesse sentido. Caminha no sentido de que da gente poder utilizar recursos de processamento extremamente avançados dentro do equipamento, para que ele possa calcular para você, para que ele possa fazer suportes que funcionem, para que ele possa fazer processamentos além, para que o software da máquina possa, por exemplo, envelopar um modelo. Então, quer ver, Fábio, um exemplo muito simples? A gente falou lá no começo. Você coloca a sua malha que você escaneou do scanner intraoral, ela não é imprimível.
né? Porque ela é uma malha. Você precisa passar por um software para fechar, para solidificar. Só que se o processador da impressora 3D for bom o suficiente, ele consegue fazer isso para você. Aí, os equipamentos mais baratos se tornam imediatamente obsoletos. Por quê? Porque eu não quero ter que pegar o meu arquivo, mandar por e-mail, baixar, passar num programa, sabe? Pensando justamente nisso que você falou, os fabricantes dos softwares de scanners já desenvolveram ferramentas que deixam a imagem pronta para ser impressa, né? Eles fizeram o caminho contrário, espertamente, né? De fato. Mas falando de uma forma genérica, o processamento das impressoras 3D é algo que ninguém fala, mas é algo extremamente importante. Assim como é importante o processamento que você tem no seu iPhone. Porque se o seu iPhone não tiver um bom processador, o seu telefone, qualquer um Samsung pode ser Sim, também tem qualquer. ótimos processadores, Uhum. os aplicativos não funcionam bem. E isso é a mesma coisa em todo tipo de PCB, que é Printed Circuit Board. É a placa impressa, que tem um chip que faz o cálculo. Então, assim, quando Uhum. você compra um equipamento de US$ 200, você não tem como comparar com um equipamento que custa US$ 20.000, porque não é a peça em si, apesar que a qualidade da peça também influencia, porque existem memórias e memórias, né? Em termos de chip. Existem chips Uhum. com qualidade superior, com qualidade inferior, diferentes fabricantes, diferentes CPUs, né, com diferentes capacidades de armazenamento. Você pode, quando você vai comprar um computador, você compra um i9, um i7, um i5, um i3. O que quer dizer Uhum. isso? Isso é tudo núcleos de processamento. Né? E as Sim. impressoras profissionais, elas têm integrada dentro delas núcleos de processamento que permitem um controle constante do processo de impressão, correções eventuais do processo de impressão. E, por exemplo, vou falar de uma impressora que eu particularmente aprecio bastante, que é a Siga. Ela tem 4 sensores no nível do platô que compensam cada uma dos níveis e das camadas que são impressas. Ou seja, E não outra é muito só interessante também é a própria Moonray, né? Da Sprint a, Ray, a que ela tem uma Moonray, capacidade de autocalibração bastante interessante, né? Para o usuário exatamente, simples, né? a Moonray, ela tem primeiro, um projetor Texas Instruments, que é um projetor de altíssima Top, né? qualidade, Top. né? É Uhum. o líder, na verdade, Uhum. de instrumentação ótica da indústria. Para você ter É um ideia, dos líderes, né? Uhum. quando você fala da Envision Tech, qual que é a diferença da Envision Tech para outras marcas? E por que a Envision Tech é tão exclusiva e tão única no sentido da tecnologia? Porque no caso da Envision Tech, não existe um espelho só. Existem vários espelhos e todos eles se mexem. Então, a refração ela é feita através de um processo de cálculo extremamente complexo, mas que dá um resultado de precisão muito interessante. Porque você tem cálculos que Interessante isso. vão se compensando. O A gente. Rafael mencionou uma coisa aqui que eu acho Uhum. interessante a gente abordar. Por outro lado, teve gente que investiu dentro desse mercado de impressão 3D, desenvolvendo plataformas ou softwares, alguns deles open source, que são verdadeiros dashboards, né? Ou seja, recebem vários tipos de arquivo e aceitam vários tipos de impressora, desde baixo até alto custo, né, o Thiago? Sem dúvida. E você vai ter cada vez mais, dentro de um processo de conectividade, portabilidade, linguagens de programação aberta, que você tem comunidades que alimentam esse tipo Uhum, de solução. Mas eu uhum, tenho uma pequena ressalva, e isso vem lá da uhum, época que eu trabalhava com informática, com administração de redes de computador, e faz uhum, mais de 25 anos isso já. Ah, uhum, o que acontece em softwares open source é um nível de segurança, tá? Então, uhum, você não tem segurança em termos de toda a estrutura do software. Nada impede que aquilo que existe hoje continue a existir.
nada impede que aquilo que existe hoje. É claro que o senso de comunidade protege, tá? Eu não estou aqui fazendo nenhum alarde, mas a própria dificuldade de acesso de melhorias, ela também é impeditiva, porque você pode adorar o Cheetobox, mas você não sabe mexer no código do Cheetobox para fazer o que você quer fazer, porque você não é programador. Não, e daí nem, eu acho que nem essa questão, né? Não, A não, questão é que, mas a gente chega lá. com certeza deve ter SDK, né? Que são kits de desenvolvimento de software. O cara vai lá, baixa o código, aprende a desenvolver coisas para Cheetobox. Mas o compromisso que uma pessoa que fabrica um open source, não, ele não existe contigo. Ou seja, ele pode fechar amanhã e acabou, né? E a questão do suporte por si próprio. Né? Então, assim, algo errado, tudo bem, deu errado. Acontece. Mas, Fábio, a gente está aqui numa live de profissionais para profissionais. Profissionais que trabalham com Sim, dispositivos medicais. Eu acho que isso é uhum, o mais importante de tudo. Quando a gente uhum. está no nível profissional, e eu vou fazer um paralelo rápido, por que o Linux, na época que o Linux, boom, fez aquela explosão, ele não entrou para valer? Porque é um sistema aberto. E você não pode considerar ter as suas informações em qualquer nível de fragilidade que possa acontecer. Mas é Entende? engraçado. Analisa comigo, tá? Eu entendo, mas analisa comigo. É, eu, em toda live eu faço isso, tá? Sempre que eu tenho certa liberdade, né? E o nível da discussão me permite isso. E eu quero a participação de vocês aí, quem está aí conosco, tá? Analise comigo. Talvez as pessoas não saibam, mas a linguagem de programação que está por trás do Linux e do sistema da Apple é a mesma linguagem. Chama-se Unix. UNIX, Unix, né? O Unix de código aberto chama-se Linux. E o Unix de código fechado virou o iOS da Apple. E por que a Ou Apple é seja, o que ela é hoje? um, Porque ela um não reuniu. sobrevive sem o outro. Exato. Um não sobrevive sem o outro. Então eu acho assim, não é não é contrapondo o que tu está dizendo, mas é interessante para o fabricante de software pago que existam softwares gratuitos. É interessante. É claro, até É porque ele vai interessante, na verdade. contratar. Na verdade, o que acontece é que ele contrata os desenvolvedores dos softwares gratuitos. Inclusive. Inclusive. Entendeu? Não, não, é assim que funciona. E aí, Sim, você. inclusive. Uhum. Inclusive, o que acontece é que esses caras, então, eles assinam contratos, passam a trabalhar para empresas que existem uma arquitetura de software, tá? Quando eu falo de arquitetura de software, é que existe uma programação da programação. Então, assim, várias equipes trabalham em módulos diferentes, outras equipes trabalham na integração desses módulos, outros trabalham em testes dos módulos e testes de integração. Então, assim, você tem uma arquitetura completamente diferente para que o código-fonte seja sólido e que ele seja evolutivo. Uhum. O que não acontece Uhum. necessariamente, essa supervisação não acontece na programação aberta, porque eu posso baixar o código, fazer a minha própria modificação e usar para mim. E acabou. Só que eu não consigo ter escala, não consigo passar essa modificação para outras pessoas. E tem a questão das chaves de criptografia, que é a questão da segurança. Então, se você tem dados que não são importantes para você, muito que bem. Mas dentro da área médica, existe uma novidade. Eu acho que vocês já estão ouvindo falar, que é a Lei de Proteção de Dados. Então, você vai trabalhar com Opa! equipamentos que têm respeito à proteção de dados do seu paciente. É uma Uhum. instrução, é a minha obrigação como profissional dar esse tipo de lembrete para o meu colega profissional, entendeu? Então, assim,
é aquela coisa, colocar os quadrados no lugar dos quadrados, as bolas no lugar das bolas, os triângulos E no por lugar dos outro triângulos. lado, fazendo essa comparação que você falou, nós, como dentistas, usando uma impressora 3D ou um sistema de escaneamento, um sistema de CAD/CAM, nós somos os pacientes deles. Então, não é toda informação nossa que se tem direito a obter, né, Tiago? É uma questão bem complicada, né? É Vou dar um aquela velha exemplo. história, Talvez né? o povo brasileiro, talvez o público brasileiro não saiba, mas nos Estados Unidos e na Europa, se tu pega o celular para tirar uma foto de qualquer procedimento do paciente ou do paciente, tu tem que provar para o paciente que aquele celular não é seu de uso particular, não é seu próprio, e que a foto não vai estar disponibilizada em nenhum outro lugar que não seja de registro do paciente. Aqui no Brasil a gente passa a mão no celular e tira a foto. Mesmo que a Exatamente. gente não mande para ninguém, o celular é particular, se o celular for roubado, a foto do paciente vai estar exposta. Existe Então um processo de criptografia, existe um processo de estocagem, de backup, enfim, isso é um assunto extremamente complexo e vocês vão falar, pô, mas é chato pra caramba, mas gente, a questão é que tudo que a gente está fazendo hoje vai para algum lugar, para algum tipo de servidor e fica armazenado de alguma forma. A gente não tem consciência do potencial dessa, desse volume de informações. Mas é enorme e isso com certeza vai ser usado para algum tipo de finalidade. Já é. Hoje você a fala e aí favor aparece nosso ou contra nós, mas sempre vai ser utilizado, eu, né, eu Tiago? acredito, Fabio, que vai ser a nosso favor, tá? Sim. Porque sempre foi assim. Por mais que a tecnologia, É, vamos ser sabe, por sinceros, mais talvez que mais a favor do lucro da máquina do que nosso, mas também em nosso benefício, né? então isso é uma variação de risco, mas é um outro assunto, porque olha só, Sim. por que a França, onde eu moro, tem trem-bala para todas as grandes cidades e tudo é muito ágil. Eu vou para Paris, eu acordo às 6 da manhã, às 7 eu entro dentro do trem, às 9 eu estou no centro de Paris e vou para uma reunião às 9h15 num café ali perto da estação de trem. E volto meio-dia e às 2 da tarde eu já estou de volta em casa. Eu percorri quase 900 quilômetros e eu fiz isso Uau! numa manhã. Eu fiz isso numa manhã, então a minha produtividade é muito grande, certo? Vamos lá. Uhum. Por que que isso acontece? Porque existem pelo menos umas 40 usinas nucleares na França, espalhadas em todos os lugares, que produzem energia suficiente para que a rede de TGV, mas não só a rede de trem de alta velocidade, né, possa funcionar, mas também porque também não tem o recurso hidroelétrico como existe no Brasil. Fecha aspas, né? Mas para você ver que a tecnologia, vão falar, mas pô, mas a tecnologia nuclear é perigosa, tá? Mas é tudo muito controlado, porque é tudo feito de forma extremamente profissional. Antes de quebrar, os caras já trocam. É óbvio que acidentes podem acontecer, e se acontecem, o dano é muito alto. Mas o nível de Olha que rigorosidade, interessante, né? parênteses. Alguém que está nos assistindo da Alemanha, o perfil é Ebacon. Aqui na Alemanha não pode nem tirar foto de horário de trabalho quando está exposto no painel da firma. Caramba, meu. Você vê que outra questão na relação com a informação, né? Desde o respeito pelo outro, de forma cívica, até de forma legal, né? Então, assim, você tem os dois contrapontos, a lei, e aí você tem a questão ética, né? Que não Sim, necessariamente é uma lei formal, mas é uma lei pessoal, né? A ética, sim. eu acho que é isso. Então, Que assim, interessante isso. voltando para a impressão 3D, Isso. a mensagem que eu queria dizer é façam um bom uso da tecnologia, aproveitem, lembrem-se que essa tecnologia ela também vai
passar e vocês terão outras impressoras, vocês terão outros tipos de equipamento, porque naturalmente, como a gente usou o exemplo do MP3, o MP3 player, né? A evolução ninguém consegue parar. E quando você se dá conta que você passa mais tempo calibrando, ajustando ou com falhas de impressão, em que você conta aquele tempo que você usou para reparar um problema, você trabalha para a máquina, que você passa a inverter a situação, dizer, não, é a máquina, é o equipamento, é o robô que trabalha para mim, você passa a entender que talvez 40 mil reais, 80 mil reais fazem muito mais sentido do que qualquer É. valor mais Ah, acessível. Calma, calma. sim, Eu sim, sim, não estou sei. nenhuma ressalva em relação a isso. Na verdade, eu queria entrar num outro assunto, Aham. e eu acho muito legal isso que você está falando. Claro que depende de Depende da realidade de capacidade, cada né? um, antes de mais É, da nada. realidade de cada um, Mas né? vale a pena. Você quer ver um exemplo, Fabio? O exemplo do MP3 Player é incrível, porque sei lá quanto custava na época, mas eu lembro que não era algo muito caro, mas ele tinha um certo valor ali. Ele É, eu tinha vou dizer assim, vamos imaginar hoje, a sensação que eu tenho hoje é que hoje seria algo como. Hoje, eu acho que eu poderia comprar um Xing Ling, como se fala, né? Por R$ 50 hoje, vamos imaginar. ótimo, ótimo. Só que é o seguinte, Fábio, o que acontece? Você gasta, sem você saber, muito mais no seu Spotify do que os R$ 50. Só que você ganha qualidade de vida pagando mais. O valor agregado do Spotify é muito maior, porque você não precisa ficar na frente do computador, ficar procurando programinha para baixar música MP3, transferir para o seu MP3 player, ficar limitado na capacidade que o MP3 player podia ter de músicas, de arquivos MP3. E tudo isso você transferiu para um serviço que você paga mensalmente. Você vai pagar, se você pagar R$ 10 por mês, você vai pagar 120 por ano. Custa 2 vezes mais 20% do valor do MP3 player, que você falou que custaria E, R$ 50. e uma coisa, que eles são tão inteligentes, que hoje tu não precisa nem atualizar o Spotify. Toda vez que tu clica ele do Windows ou no Mac, ele na verdade é um auto-executável. Ele já atualiza na inicialização, automático. Ele não te faz nem perder tempo. E ele te E é um propõe as processo que leva músicas que você uma mais fração de gosta, segundos, exato. O Rafael né? Ele Sikorski acompanha. concordou contigo e falou uma coisa muito interessante aqui. É o que eu falo para os meus alunos: invistam hoje em aprender a planejar, estudar CAD, pois o CAM, os equipamentos de CAM, as impressoras, irão evoluir muito daqui para frente. Legal, isso aí. Com certeza. Assim como, na verdade, o que evolui mais rápido hoje não é tanto a tecnologia. E é importante lembrar que todas as tecnologias que a gente falou aqui, SLS, SLA, DLP, são tecnologias que já são ultrapassadas, né? São tecnologias que já existem facilmente há mais de 20 anos, tá? E que se Olha, tornam acessíveis hoje. eu adoro. Maíra, obrigado pela tua participação, querida. Olha que legal. Mas se a gente for comparar com modelos de gesso, quantas pessoas usam gesso de alta qualidade, zero expansão, e quantas continuam usando o gesso mais barato? Mas acho que também depende do para qual finalidade está sendo usado, né? É esse o sentido que tu estás querendo dar, Maíra? Fala pra gente. Eu Nós que estudamos o concordo. processo temos que dar o alerta. Eu acho que a gente concorda nisso, né, Maíra? Eu espero que tenha dado o tom aqui, né, do alerta, né? Que existe espaço para o gesso barato, assim como existe espaço para a impressão barata. Mas as Com pessoas têm que certeza. entender que o gesso barato não é tão bom quanto o gesso de zero expansão. Assim como o Eu custo acho, dele não é o mesmo e a indicação não é a mesma, né? eu acho que o mais importante nesse tipo de approach, de aproximação de nível de negócio, porque o que a gente está falando aqui, Maíra, a sua questão, ela é muito mais num foco do tipo de público que você atende, né?
do tipo de escolha que você gostaria de fazer, né? Então, é uma questão assim, você precisa oferecer tratamento odontológico de qualidade, mas você tem também uma questão de custos, benefícios relativos à disponibilidade que a pessoa tem para investir nela própria. Então, Uhum. a gente, pô, eu sou brasileiro, eu sei o que acontece. A gente, na França tem um sistema social, você paga imposto e você vai no médico, você vai no dentista e você não paga nada, muitas vezes. Mas na maior parte dos casos você não paga nada. Mas no Brasil não é assim. Então você tem que se adequar ao tipo de público que você tem. Então, da mesma forma como, por exemplo, a sorte de você ter tratamentos particulares e você ter tratamentos de excelente qualidade, com o top do mundo, que no nível de volume que eu vejo só existe no Brasil, o nível de qualidade, né, só existe no Brasil, nunca vi em Com lugar do todos os mundo, problemas que a gente sabe que né, com existem, né? todos os Mesmo problemas. assim, né? Você também tem uma parcela de população que não tem acesso a isso, então você tem que adequar. Então, a tecnologia, ela também serve de forma a equalizar os diferentes públicos que ela pode acessar. E é por isso que existe uma oferta tão interessante. Mas eu concordo com você, Maíra, a gente que estuda o processo tem que dar o alerta, e eu queria deixar um alerta aqui muito importante, que é em relação às resinas. As resinas para impressão 3D, elas são extremamente tóxicas, tá? Muitas vezes acrílicas, elas têm componentes que provocam alergia, e é muito importante que quem manipula a impressão 3D pense em proteção. Proteção para a pele, então o uso de luvas, preferencialmente luvas de Nitrilo. nitrilo, perdão, nitrox é marca, nitrilo, não as de latex, porque as de latex tende a transpirar a resina, né? Usa máscaras, não só pelo Covid, mas também porque existe uma volatilidade da resina acrílica, ela fica exposta, ela está exalando, tá? Ela está exalando, ela está Por contaminando o mais que eles ambiente. coloquem aditivos com cheiro agradável, na verdade é um perigo, né? É pior, é É. pior, porque você se intoxica sem saber. Então, assim, eu posso falar com quem quiser, desafio quem quiser entrar comigo numa live aqui e falar sobre esse assunto, porque para mim é extremamente importante, é extremamente crítico, né? Eu vejo algumas postagens, por exemplo, e é o alerta que me dá imediatamente, de pessoas que falam: eu tirei o meu mocap e coloquei direto na boca, nem fotopolimerizei. Gente, o processo de fotopolimerização de um objeto impresso por 3D, ele é o processo de fabricação. A peça não está pronta. E outra coisa que eu acho que é muito importante, tem sido mal comunicado, e assim que eu tiver a oportunidade, eu vou atrás das empresas, eu vou querer falar com as pessoas sobre esse assunto, e quem responder, muito bem, quem não puder responder, também tudo bem. Né? Mas eu quero fazer esse tipo de abordagem, porque, na verdade, o que é biocompatível é o produto final, não a resina. Então você não Sim, o pode. objeto final, Exato. Então, pós-processado. exato assim. Então, assim, você Que não, é isso não que a Maíra vende. também está batendo aqui na live com a gente, que ela concorda. É isso Eu aí. não tô lendo todos os comentários para Não, eu não tô me lendo tudo. confundir. Tô lendo tudo e tem uma Mas pergunta interessantíssima aqui. vamos Já, lá. já Então, vai vir. assim, o que valida o processo de biocompatibilidade é o processo de fabricação mais o processo de lavagem mais o processo de fotopolimerização. Sendo que o processo de fotopolimerização é o mais importante de todos. Para você ter ideia, Fábio, Uhum. a gente tem equipamentos que são mais utilizados dentro da parte de joalheria, mas que também serve para a parte de odontologia, porque
eles injetam um gás argônio dentro da câmara UV. Por quê? Eu estou falando de um cilindro de gás argônio que é injetado na câmara UV. E a minha pergunta é, por que se faz isso? Eu falei na outra live. Ah, você já falou? Então vou dar a Você resposta. lembra? Não Porque o lembro. oxigênio inibe a polimerização da superfície da resina. Tu Exato. substitui o oxigênio ou ar normal por argônio, tu vai otimizar a polimerização da superfície da resina. Mas você tem também a criação de carbono, porque o oxigênio queima no UV. Existe uma reação. E, bom, tudo bem. E esse carbono gera contaminante, né? E com todos os erros. Uma importante aqui, olha só. Eu não sei se eu vou conseguir responder a tua pergunta que perguntaram aqui. Cheguei no meio da live, mas tem uma pergunta do software sobre preparos. Sobre os bordos dos preparos. Os pixels do STL que ficam muito arredondados quando se dá o zoom. Tenho dificuldade de saber onde inicia ou termina o bordo. Posso responder, né, Thiago? Fica à vontade. Eu acho que é uma questão mais clínica, já que está falando de bordo de preparo, imagino. Não, na verdade, Isso aí não. na verdade, Está falando de desculpa te bordo de interromper. preparo ali. Está falando de bordo de preparo. Eu acho que ele está fazendo uma pequena confusão na terminologia. Não há pixels no STL, há triângulos. Sim. E o que eu acredito que ele esteja querendo dizer é que no bordo do preparo ele tem alguns tipos de espetinhos, assim, que na verdade são os triângulos que não foram corrigidos. Né? Não, mas eu vou em outra coisa. Deixa eu tentar. Se a gente não responder a tua pergunta, tu pode insistir, por favor, tá? Você que está perguntando aqui. Primeiro, a gente acaba chamando de pixels do STL. Isso que o Thiago está falando agora é uma observação interessante, tá? O STL, ele não tem... O STL em si, a malha do STL é composta por triângulos. Quando a gente vê na tela do computador, é óbvio, a tela é uma imagem formada por pixels. E o que você vê são os pontos, quando você faz uma grande ampliação, dependendo da resolução do teu monitor, tu perde a definição do bordo do preparo. Agora, o que pode causar esse artefato e essa perda de definição de bordo de preparo tem uma série de razões. E a principal delas é a técnica de escaneamento e escaneamento com umidade. Também, término do preparo, atrapalha tudo isso. Mas técnica de escaneamento e umidade são dois desafios para eliminar esses defeitos e tu visualizar bem os bordos. Thiago, tô certo? Tá nesses certo. pontos? Beleza. Não, correto. Mas, se você não observa isso e a malha fica com furos ou falhas, os softwares tendem a fazer uma correção automática dessa malha. E essa correção automática da malha muitas vezes promove esse arredondamento, essa interpolação de dados para criar uma correção dessa perfuração da malha, gerando uma deformação da imagem dos bordos do preparo que você está vendo aí na tua imagem. Isso daí vai depender também se o software que você está usando é um software aberto ou fechado. Vai depender do tipo de escaneamento que você está fazendo, se o escaneamento é intraoral ou extraoral, porque umidade faz sentido dentro da boca. Se for fora da boca, não é esse o problema, umidade, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta e se o Thiago tem mais alguma consideração a fazer a respeito disso. Duas coisas para dizer. Primeira coisa, normalmente esse tipo de falha é devido a reflexo de luz, tá? E reflexo também de luz, se for dentro provocado do por scanner, umidade. Não só. Mas se for no caso de um escaneamento intraoral, pode ser simplesmente o fator translucidez dos dentes, tá? Que gera esse tipo de situação, especialmente na borda incisal, ok? Então, na verdade, a luz do scanner ela passa, porque dentro da luz do scanner tem raio infravermelho. Depende da tecnologia do scanner, mas existe, a gente falou isso lá atrás. Então, ela passa, ela reflete e dá ruim.
Agora, se for dentro de um modelo, pode ser a própria aquisição do scanner, ou seja, existiu uma zona sombreada, existiu um ângulo negativo e a luz não conseguiu passar e o software tentou corrigir da melhor forma que ele pôde. Mas uma dica muito importante é trabalhar na escala. Se você tiver com o bordo magnificado na sua tela, no seu monitor, você está vendo muito mais do que você deveria ver. Muito mais do que Uhum. realmente é importante para você. E outra Isso coisa, aí. você está com certeza passando muito mais tempo, ou melhor, perdendo tempo retocando coisas que nenhuma máquina vai reproduzir. Muito, muito bom, cara. Sabe por quê, gente? Deixa eu fazer um adendo aqui. Muito legal isso que você falou, Thiago. Porque o nosso colega que está aí assistindo fez essa pergunta. Eu quero dar Tudo que tu novidade tá porque a gente está vendo, bombando de gente na live aí. Vamos. tudo que a gente vê na tela do computador, por mais potente que ele seja, é apenas uma pré-visualização de tudo que os scanners mais modernos nos oferecem em termos de resolução e qualidade. Se o computador fosse processar tudo que um scanner traz, tudo que o scanner absorve, a gente estava ferrado. Ia ter que ser um supercomputador. Então, o que a gente vê na tela, na verdade, claro, que procura entregar algo com fidelidade, com uma cor convincente, uma cor bonita, um aspecto bonito, mas é tudo um preview, uma pré-visualização do que não está perto da qualidade do produto final. Isso que o Thiago está falando é muito verdade. Tu está ampliando uma coisa que não precisa ser ampliada. É claro que é importante tu ver o término, mas trabalhar na escala significa para que eu vou ampliar para ver uma bactéria se eu preciso ampliar para ver só a metade do término do dente, ou só o perfil de emergência, né? Até porque uma bactéria não faz diferença nenhuma. É a quantidade de bactéria que faz uma influência ou não, que declara uma doença ou não. Quer dizer, é bem isso. Antes de ir para o spoiler da nossa novidade, eu quero te fazer uma pergunta, Tiago. Obrigado pelas Por favor. perguntas, viu, pessoal? A Maíra da Maia falou uma coisa muito legal. Esses cuidados na manipulação da resina e processamento das peças são importantíssimos. Ninguém fala disso. Parabéns. Obrigado. Antes do Obrigado, spoiler, Maíra. uma pergunta para ti. É uma pergunta usual, né? Mas eu acho que faz sentido e aqui para o público é legal. Novidades. Mencionou alguma coisa sobre dashboards, mas eu queria saber mais se tu sabe de alguma tendência, de alguma novidade das impressões 3D para um futuro breve aqui da impressão 3D. Então, na verdade, eu acho que a tecnologia ela continua a evoluir. Hoje já existem tecnologias extremamente avançadas que permitem a fazer impressões praticamente instantâneas. Como é que funciona isso? Você tem sempre a fonte de luz que permite a fotopolimerização, ou seja, passar do líquido para o sólido, né? Fotopolimerizar, todo dentista sabe disso. E, em compensação, você tem uma membrana de silicone, normalmente dentro das impressoras LSD, não, LSD, SLA, não, LCD, perdão, LCD, SLA e DLP e outros tipos de tecnologia por luz, né? Você tem esse silicone. Hoje já existem tecnologias que no lugar do silicone existe um tipo de fluido que vai ficar entre a resina e a projeção. E esse fluido ele está em movimento. Fazendo esse movimento, ele faz o isolamento da luz e da parte que é fotopolimerizada e permite que o movimento do fluido libere espaço para uma nova camada ser fotopolimerizada. Então a impressão ela é rápida, porque o movimento, eu vou repetir, o movimento do fluido permite que se crie espaço da camada que foi fotopolimerizada. Então, assim, a impressão ela Ou é. seja, a bandeja não precisa mais fazer aquele movimentozinho entre as camadas para poder polimerizar a camada seguinte, né? Na verdade, o fluido, se a gente imaginar álcool, álcool não, água e óleo, é o mesmo princípio, eles não se misturam. Então, eles desenvolveram uma tecnologia que o óleo, para isolar da água, vamos dizer que a água é a resina,
tá? Então, o óleo ele fica em movimento dentro do reservatório. E estando em movimento, a partir do momento que a resina se fotopolimeriza, ela está grudada no eixo Z, né, no platô, e ela vai liberando espaço para que uma nova camada seja colada ao mesmo tempo. É alucinante, é alucinante. Uhum. O Edeco Uma mora na pergunta, Alemanha. Tiago, sobre este produto com saúde bucal. Como está? Pois as resinas tradicionais passaram anos para chegar onde chegou. E estas novas? Ele já meio que respondeu. Está em desenvolvimento, né, Tiago, na verdade, né? Está em desenvolvimento, né? Ah, tudo, tudo. Eu acho que tudo vem e a real novidade, na verdade eu estava respondendo, mas eu não completei o raciocínio quando eu estava falando sobre as tecnologias já terem mais de 20 anos, né? E serem as tecnologias que a gente usa hoje e a gente acha que é novidade, mas na verdade o grande desenvolvimento é em função dos materiais, tá? Uhum. São nos materiais onde a gente vai ver os grandes avanços da impressão 3D. Salvo o tipo de tecnologia que eu acabei de falar sobre esse fluido que permite uma impressão muito rápida, existe algo um pouco similar, mas muito mais rudimentar nas impressoras tipo da NextDent. Tá? Então, as impressoras da NextDent, o que elas fazem? A membrana de silicone ela tem uma injeção de oxigênio. Então, essa injeção de oxigênio é que permite que ela seja um pouco mais rápida, mas mesmo assim é incomparável em relação às máquinas de fluido. Agora, essa tecnologia não é para odontologia. Tá? A odontologia ela não aporta esse tipo de valor hoje. No futuro, quando as patentes quebrarem, como é o caso das impressoras da quantidade. Por isso que a gente vê uma quantidade gigantesca de impressoras 3D disponíveis no mercado, porque ninguém pagou para desenvolver. E a diferença que a gente vai ver entre elas é no software. Então, repara bem, quando você compra um equipamento, você não está necessariamente comprando um projetor, uma caixa de plástico e uma tampa de acrílico. Você está pagando o software. E se você nem pagar o software, então você realmente só está comprando uma placa eletrônica, uma fonte de luz e um envelope para isso tudo. Se serve para você, eu acho que serve para todo mundo que quer começar, mas atenção porque 25% ou 10% do valor de uma máquina profissional, porque na verdade é o que acontece se você entender que você pagou 5 mil num equipamento, mais 5 mil do seu próprio tempo, do tempo que você contabilizou pagando ali. Então, na verdade, você gastou 10 mil, aí você teve que comprar alguns litros de resina que você perdeu. Então, você já coloca mais algumas centenas de reais, ou alguns mil e poucos reais em cima disso, você já está falando de 10, 15%. Será que você, laboratório ou clínico, não consegue negociar 10, 15% com o seu fornecedor para uma máquina profissional? É a pergunta que eu faço e deixo como reflexão. Né? Será que... Fabrício Guarnieri, obrigado pelo comentário, meu amigo. Tiago, vamos Grande lá. O Fabrício. povo quer saber qual é a novidade, o que que aconteceu, qual foi a ideia que você teve, o que que vai pegar. Conte-nos, Então, Tiago Quelhas. o que vai acontecer? É todo o sentido do canal Explique-Ti. Explique-Ti porque eu quero explicar para as pessoas as coisas que eu vejo, as coisas que eu vivi dentro da tecnologia digital, especificamente na odontologia. Sempre com excelência, compartilhando minha experiência e, e fazendo um pool de informações. Então, eu quero trazer cada vez mais fatos interessantes, produtos novos, porque ainda nem foram lançados no Brasil, mas que todo mundo quer saber, procura e tem direito de acessar. Então, eu como embaixador
do Brasil aqui na Europa, eu represento todo mundo. Então, o que eu sei, o que eu vejo, eu quero que também sejam os olhos de todos vocês que me dão uma audiência aqui, que é um projeto que começou recentemente, faz 2 meses, né? E tem sido super bacana essa troca. Nesse contexto, Fábio, e graças ao conector dos pontos, né, o Dr. Paulo Cano, que me apresentou a você e me apresentou o conceito da sociedade de odontologia digital e tudo mais, me veio a ideia de aproveitar a tecnologia que a gente tem dentro do princípio de portabilidade e conectividade que a gente tem à disposição e trazer para todo mundo e qualquer pessoa. A gente vai fazer uma pequena seleção, se tiver alguns, os membros, né, da SBO Digital, que se cadastrarem, a gente vai ter algumas informações suplementares, Algumas, vamos dizer assim, privilégios, né? alguns privilégios, né? Porque são membros da sociedade, então a gente, eu não, a sociedade vai propor esse tipo de acesso. Mas acesso a quê, Thiago? Fala logo, não aguento mais, né? Uhum. Gente, eu vou participar da IDS 2021, que vai acontecer dos dias 22 de setembro até o dia 25 de setembro. E eu vou estar lá Agora, nesse mês, né? agora, daqui a 3 semanas, e eu vou fazer a cobertura completa de tudo. Aqui no Instagram, no YouTube, num link que você vai receber quando você sair dessa live, ou se você quiser ir agora e voltar, dá tempo, a gente vai ficar por aqui um pouquinho ainda. Mas fica com a gente, vai depois, vai em seguida, vai em seguida. Pode, mas eu preciso dar o caminho das pedras. Você vai fazer Isso. o quê? Se você não curte a página Expliquiti, você curte a página Expliquiti, me segue lá, e você vai no link da bio, e lá tem um linkzinho, e você clica e você deixa o seu e-mail. É muito rápido, muito simples, o seu e-mail vai ser utilizado só e apenas para essa comunicação. Então, essa comunicação da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital e da página Expliquiti, você acessa o link da bio, você coloca o seu e-mail e você vai receber as informações de como me acompanhar passo a passo durante a IDS, que é a maior feira de odontologia do mundo. Então, se dessa vez, desse ano, por causa do Covid, por causa do preço do dólar, porque você nunca foi e você quer participar de uma feira, de uma exposição que com certeza vai ter muita novidade de impressão 3D, vai ter muita novidade de software, vai ter muita novidade de equipamentos de usinagem, vai ter coisas. Eu já sei das coisas que estão por vir aí, apesar da IDS desse ano, para quem conhece, vai ter um formato um pouco reduzido, né, por causa das questões de circulação e Covid, nem todas os eventos são na Europa como eles eram antes, então existem algumas restrições, mas a gente vai estar lá com o celular ligado, gravando tudo, entrevistando as pessoas, falando com quem vocês quiserem. Então, se vocês quiserem que eu vá até algum stand, falar com alguma marca. O Ibeico mora na Alemanha, ele mandou uma foto do Comes, né, no direct. Então, enfim, essa é a ideia. Então, eu convido todo mundo a fazer uma passagem rápida lá na página do Expliquiti, a clicar no seguir, ir no link da bio, deixar o e-mail gravado lá, é muito simples, você clica ali, já tem, eu vou na IDS com o Thiago Queiras e a SBOD, e aí você já está dentro, tá? E as instruções vão vir aí durante a semana, a gente está vendo qual que vai ser o melhor, a forma para que você possa acompanhar, seja para você saber, você vai receber algumas informações, fazendo simplesmente isso, você já vai receber. Mas se você, a partir das informações que a gente enviar, se associar à Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, você vai receber alguns conteúdos extras e vai ter alguns privilégios e algumas vantagens que a gente vai anunciar no e-mail
e também que a gente vai enviar para você com um formuláriozinho lá, vai ser uma coisa bem legal, tá? Então é isso aí. Fica o convite para todo mundo. Acho que é uma oportunidade incrível, porque a gente estava fazendo um cálculo. Se você fosse sair de São Paulo hoje e ir até a Alemanha e se hospedar 5 ou 4 dias no hotel e ir na feira e se alimentar, eu acho que no mínimo, você gastaria por volta de R$ 30.000, né? Numa estimação atual e ainda assim, Sem como exageros, né? sem Sem exageros, exageros. né? A É. gente quer trazer isso em valor para você que segue o canal da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, que também segue o canal Explique-Ti, que é um bebezinho que tem 2 meses, que está aprendendo a falar, está aprendendo a se Oh, comunicar, está oh, aprendendo oh. a interagir desse mundo. Mas uma coisa que eu queria aproveitar o momento aqui é de agradecer a quantidade incrível, não são centenas, mas são muitos agradecimentos, às vezes pela qualidade, às vezes pelo assunto, às vezes até pela simpatia. Isso tem mexido Ou pela comigo, isso tem me sinceridade, feito, né? Com o ou que a pela gente fala sinceridade. também, né? É Uhum. lógico, porque é o grande marco, né? É a independência, você poder falar não só o que as pessoas querem escutar, o assunto que elas se interessam, mas também o que elas precisam, porque existe um commitment, né? Existe um compromisso ético. Eu quero aqui realmente compartilhar, e se isso se transformar numa nova forma de se comunicar, de aprender, se isso se transformar numa nova forma de influenciar e esclarecer uma pessoa, para mim já valeu Ó, muito. a avó Vera mandou um beijo para mim, pro professor, né? E pro meu neto querido Tiago. A avó Vera. Muito E bom, o muito eBay bom. com um grama de um abraço, o Rafael Sikorski agradecendo, a Maíra TV mandando um beijo para nós. Boa noite, Maíra. O eBay está dizendo que está 13 euros só um dia do IDS para entrar. 13 euros. Você vê. A gente vai estar lá os É. 4 dias da feira, com telefone ligado, com Obrigado, 5G, Eduardo. 4G. Obrigado, Eduardo. Vocês são o É, sentido disso. Então vai tá, ser bem Tiago. legal. Eu acho que vai ser algo inédito. É, 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 eu não tenho ciência de algo parecido nesse tipo de disposição que a gente está tendo. E E também com detalhes que nós não podemos colocar aqui na live, tá? A gente vai. O Rafael Sikorsky, 30 mil sem contar a cerveja no bar do lado da catedral. eu nunca Ai, paguei Rafael, cerveja na IDS, mas olha só. eu sei bem como é que é. Viu? Barzinho ali, é bom. Cara, muito, muito obrigado. Semana que vem a gente tem live com o Rafael Sikorsky, tá, gente? E nos próximos dias, até o IDS, a gente não tem live com o Thiago Quelhas, mas a gente vai fazer vários anúncios, vários pequenos vídeos para lembrar o pessoal, para convidar você. E se você precisar da gente, é só chamar no @expliqueti ou @SBO Digital _oficial, que a gente vai ter o maior prazer de responder você, tá ok, pessoal? Então entra Exatamente. ali, ó, curte ali o Expliquiti, segue o Expliquiti no Instagram, procura o link Na bio. na bio, que é um Tem link o tri, Linktree ali, né? clica O lá, Linktree Thiago Queira, Linktree, você coloca seu e-mail. clicou ali, tu vai preencher só com teu e-mail e em breve vai receber as informações. Obrigado. Tiago, está faltando alguma coisa, não está faltando, Tiago? Mas é claro que está faltando. Está faltando a musiquinha com dancinha. A música com dancinha, Tem gente. A música dancinha, com dança, tem tem dancinha. dancinha, Manda bala. tem dancinha e tem Cadê a musiquinha música, também. Tiago? Cadê a música, Tiago? Eu queria aproveitar a oportunidade para finalizar, além de agradecer você, Fábio, pela sequência. A gente passou um mês aqui se falando toda semana, eh, deixando informações super interessantes
super essenciais. E eu ainda tenho certeza que a gente poderia fazer alguns meses de informação, porque a gente sabe que algumas coisas ficam pelo caminho. Mas eu queria Sim. agradecer, sinceramente, a sua disponibilidade, a bravura da sua atitude, a sua simpatia, e dizer Obrigado. que não encerramos aqui, a gente vai fazer uma pausa, porque a gente tem um projeto importante, que é trazer a IDS para você que está segurando o seu telefone agora, você que quer saber das novidades e que está junto com a gente, está acompanhando a gente, ficou aqui até agora, sabe? E não tem pegadinha na história, vai ser uma tiração Não tem não, pura e não tem não. simples de falar, galera, olha só, e eu quero mesmo que meu direct bombe de ideias, de lugares dentro da IDS, né? Aonde eu vá, quais stands vocês querem ver, quais tipos de tecnologia. A gente vai fazer um trabalho de caixinha para responder durante esses dias que Vai precedem ter a caixinha, vai ter IDS. entrevista, vai ter novidade. Dando certo, vão ter outras surpresas também que a gente não pode contar agora. Vai ser muito legal. Exatamente. Então, assim, é muito simples. Ah, agora é com vocês aí. E, Fábio, obrigado. Essa sequência foi sensacional. Grande aprendizado para mim também. E tudo isso tem sido uma experiência incrível. Eu ainda falei hoje, e, poxa vida, eu nunca disse, eu não me lembro de ter dito tantas vezes nesse último mês, obrigado. E obrigado a pessoas que me elogiam, que me incentivam e que me dão um gás. A gente está aqui de madrugada aqui, pensando em como fazer a odontologia algo melhor, né, mais prazeroso. A gente já é apaixonado, mas a gente quer que as pessoas saibam a razão da nossa paixão também, né? Então, um grande Isso aí, abraço para garoto. você. A gente dá um tempo nas lives do Explique no canal SBO digital. Muito provavelmente a gente vai pensar em novos formatos. Vou fazer uma pequena propaganda do meu programa 365.iOS, Isso. que é uma outra insanidade que a gente está fazendo também. Insanidade porque eu nunca ouvi falar de alguém que tenha disposição de entrevistar 365 dentistas que possedem, que utilizam, que são proprietários de um scanner intraoral e dispostos a compartilhar todo o processo, desde a decisão da compra, qual marca, como foi, até como foi a implantação, o treinamento, os resultados obtidos, a experiência, vale a pena, não vale a pena. Tudo isso com nomes Show de bola. conhecidos, né? Nomes conhecidos, alguns nomes são conhecidos, mas também dentistas não tão conhecidos nacionalmente, conhecidos talvez na Sim, cidade. E eu acho que essa troca de posições, essa mistura que a gente tem dentro da internet, de poder conversar com, por exemplo, grandíssimo, jovem, inteligentíssimo de Jean Fonseca, semana passada, de Salvador, que deu uma aula da experiência dele. Essa semana, quinta-feira agora, eu vou falar com o Alexandre Reis, que é de uma cidade do interior de São Paulo, mas que em 2014 já me ligava e falava, Thiago, eu quero um scanner, como é que eu faço? Né? que E legal, que também Dr. legal. Luiz Calitio, da Clínica Carbon, né? Antigo sócio do Ateliê Oral, dentista classe A, Reconhecido mundialmente já, né? reconhecido mundialmente, assim, e muitos outros, porque 365, e também o Dr. Hugo Rosin, proprietário da Clínica DVI, e a primeira entrevistada que eu fiz questão que fosse é, 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 uma representatividade feminina, a doutora Maximiana, Que foi minha aluna que de foi sua graduação. aluna, que também deu uma explosão Um show, né? de Que show, né? energia. Que show, cara, que show. Somos
privilegiados. Eu só tenho a agradecer. E, enquanto isso, aproveita, passa lá no link da bio, curte o Expliquiti, se cadastra para você ir comigo e com a SBO no evento mais importante da odontologia, a IDS. O comando da madrugada da odontologia se despede temporariamente do seu dial, mas nas próximas semanas retornaremos com novidades em 3, 2... Valeu, Fabião. É isso aí. Obrigado. Obrigado, à Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Obrigado, Thiago Telhas. Obrigado a todos. O Ibacon tá no Valeu. mesmo fuso horário que eu. Aqui vai acordar às 11 horas da manhã, vai perder o horário, hein, Ibacon? Fabrício também, o Dr. Fabrício Garnieri vai estar comigo no 365 iOS, hein? Vai ser Legal. sensacional, porque eu sei que o Fabrício carrega aí uma bagagem Esse cara tem bagagem. Muito bacana. Cara, vocês nem imaginam. Tá sendo muito legal. Obrigado, Jorge, presente aí conosco também. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Valeu.